Ela aqui, compartilhar. Vamos ver se eu aprendi a fazer certo agora. Tá dando para ver aí, galera? Deu certinho, Sim. Parabéns. É isso aí. A aula de hoje, esse que vos fala, Dr. Mário Alberto Núntios. Na aula de hoje, nós já estamos aqui preparados para esse momento especial. A segunda aula da Jornada Liderança 2025. Serão aulas nas primeiras e terceiras terças-feiras do mês. E nós vamos estar aqui com vocês, falando sempre algum assunto interessante e importante daquilo que tem sido colocado e estabelecido para a gente estudar, aprender e crescer. Antes de começar, de fato, a aula, eu vou deixar registrado aqui nosso método de aprendizagem. Baseado na experiência que temos por vários anos ensinando, desenvolvemos o que chamamos de TPA, ou TPA, Teologia Prática Aplicada. Mantendo sempre firme em nossos ensinamentos, a base importantíssima é fundamental da teologia ortodoxa, como referência e norte, respeitando os ensinamentos e conquistas desde os primórdios da construção da teologia, porém trazendo a interpretação hermenêutica com a qualidade, com a aplicabilidade nos nossos dias, transformando a teologia ortodoxa em uma teologia simples e acessível, regando todas essas duas construções com as experiências fundamentais com o Espírito Santo, sem o qual todo ensinamento é meramente informativo, com instrução limitada, e cativa o tempo e espaço das limitações humanas. Então, nosso método consiste em, primeiro, respeitar a ortodoxia da teologia conservadora, respeitar a hermenêutica exegese de todo ensinamento, contextualizando com a nossa realidade de hoje, seja teologia, geografia, cultura e etc., traduzir todos esses conhecimentos, somando as experiências e ensinamentos reais que aplicáveis de uma convivência contínua e real com o Espírito Santo. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui nessa aula e mostrar para vocês? Para que vocês tenham a condição de estar participando com a gente e estar sendo instruído do que nós chamamos de TPA, Teologia Prática Aplicada. Toda teologia ela tem uma base ortodoxa, que a gente chama ortodoxia, significa o pressuposto da primeira ou da consistência, que são as teologias aplicadas dos pais da igreja, da história da igreja, de tudo aquilo que representa e tudo aquilo que a gente tem vivido e que a gente tem participado. Depois eu vou ver se eu consigo colocar alguém aqui como co-dirigente dessa reunião. Eu não sei como fazer isso, para alguém ficar atendendo para mim essa história aqui. Depois alguém me ensina. Vamos continuar aqui. Então, fica claro qual é o nosso objetivo e qual o método que nós usamos de ensinamento, ok? Vamos, então, iniciar nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje nós vamos juntos descobrir pontos importantes no objetivo central de revelarmos os segredos cheios de informações e revelações no processo de construção em que Jesus escolheu homens considerados simples para levar a sua mensagem por anos a fio. Acredito que tudo o que o Senhor faz tem fundamento e correlação direta com a eternidade. Sendo assim, nada do que Jesus realiza simplesmente corriqueiro ou passageiro. Na aula de hoje, vamos analisar os 4 capítulos dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, traçando uma linha de atuação nos escolhidos dos discípulos, na escolha dos discípulos. Eu coloquei para você estudar do 1 ao 5, mas do 1 ao 5, quer dizer, 1, 2, 3 e 4, né? Mas tudo bem, estudou o 5, eu vou falar sobre ele também. Profecias bíblicas sobre os discípulos registradas no Velho Testamento e qual a diferença entre os discípulos e o apóstolo, ou seja, o termo discípulo e o termo apóstolo, ou a sua função. Entrando nos 4 evangelhos, nós vamos falar aqui, analisando os textos dos 4 primeiros capítulos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, dos 3 primeiros, na verdade. Desculpa, eu coloquei 4 primeiros capítulos, mas os 3 primeiros livros. Falar sobre a importância da imagem de referência histórica a cada um dos discípulos. Vocês estão vendo na tela 3 homenagens, uma na Basílica de Mateus, que está na Basílica da Igreja de São Mateus, na Itália, no Vaticano, a outra de São Marcos, na Grécia, e a outra de Lucas, também, na Antioquia. Por que eu fiz questão de colocar essas imagens? A gente é evangélico, somos cristãos protestantes, então nós não acreditamos em idolatria. Mas a expressão São Mateus, São Marcos, São Lucas vem do latim, significa são.
são de Senhor. Senhor Marcos, Senhor Mateus e Senhor Lucas. O que significa isso? São os evangelhos sinópticos, que fazem questão de mostrar a natureza do homem, Jesus, e a natureza divina de Jesus. Eles são considerados evangelhos sinópticos. E você pode ver que os artistas que fizeram essas imagens, ou que construíram essas imagens, eles tentaram, de uma forma fidedigna, fotografar os discípulos, o que não era possível, porque na época não existia nem energia elétrica, quanto mais máquina fotográfica. Porém, você vê aí Mateus com um livro na mão, ele é considerado o padroeiro dos contadores, porque, para quem não lembra, Mateus era cobrador de impostos, aquela série de 12, ela inclusive apresenta o Mateus como uma espécie de autista, e ele aparece com um livro na mão. Não é a Bíblia, tá, gente? É um livro de contabilidade, um livro de registros. Então, ele é considerado essa imagem, essa figura. Por que é importante isso? Porque tudo que você for estudar sobre alguma pessoa tem correlação direta com o que aquela pessoa é. Por mais que a pessoa tenha conhecimento, se você tiver com o telefone ligado do seu Google Meet, por favor, multa ele para mim, por gentileza. Se você tiver, na próxima aula, a gente vai ter alguém para me ajudar na coordenação disso. Eu vou aprender como faz também, que eu nem lembrei de fazer. Se você tiver, por exemplo, se você conhece meu temperamento, você sabe que eu sou uma pessoa calma, doce, né? Uma pessoa gentil, nunca fico estressado, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que não sou direto, eu sou uma pessoa que enrola bastante para falar, sempre muito cortês, eu sou bonzinho, igual a apóstola Vivian. Quem conhece o apóstolo Mário sabe que eu sou assim, né? Então, o que acontece? Se você me vê pregando, se me vê falando, dependendo do que você me conhece, você sabe se eu estou bem, se eu não estou bem, se meu temperamento está legal, se não está legal, o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque você me conhece. E quando você conhece alguém, você cria uma imagem, uma figura dessa pessoa. Quando você cria essa figura, você identifica o que essa pessoa representa. Por exemplo, se você ouviu Lula falando, você identifica o Lula, presidente do Brasil, com todas as suas características, é o Lula. Se você ouvir, por exemplo, o Tarcísio falando, é outra pessoa. Então, você vê a roupa. Você pode pegar uma pessoa que é um operário de fábrica, não que seja menosprezando, mas um operário de fábrica, e colocar ele num terno Armani, ele vai se comportar como se estivesse usando uma camiseta do Brás, que ele não sabe a diferença. Não é que a pessoa não possa aprender, e nem estou sendo preconceituoso, mas é o estereótipo. Você não pode pegar o Otávio dirigindo o ônibus vestido de terno e gravata, vai estar vestido de uniforme de ônibus. Então, de motorista. É o trabalho dele, é o perfil dele, e assim ele funciona, né? Então, eu estou dizendo isso para quê? Para que todos possam entender mais ou menos o que significa e como funciona essa questão de identidade. E esses homens da história, eles nem tudo que você vê numa igreja católica, num museu, numa imagem, significa idolatria. Às vezes é o retrato do que aquela pessoa representava. Se você olhar para Marcos na imagem, você vai ver a imagem de Marcos está na Grécia, se não me engano. Essa primeira de Mateus está no Vaticano, está na Itália, melhor dizendo, não sei se é o Vaticano especificamente. Marcos está em outra, mais alguém pediu para entrar. Desculpa, gente, eu preciso estar dando essas interrupções porque eu realmente não sei como cancelar isso. Acho que uma vez a Michelle me ajudou com isso, mas eu não lembro como foi, eu não sei como fazer agora. Então, aí você tem Marcos, que aqui ele aparece com um pedaço na mão de uma pedra, como se fosse um livro, e ele é o que ele é na escrita. Ele é um contador de histórias daquilo que Jesus fez e realizou. Aí você vê a outra imagem de Lucas, que é o médico. Lucas, para quem não sabe, Lucas não foi discípulo de Jesus Cristo. Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo. Lucas não andou com Jesus, andou com Paulo. Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então, esses três homens sinópticos, que a gente chama, são os evangelhos que relatam os fatos como aconteceram no ministério de Jesus, como um relato de construção teológica, geográfica, política, muito mais que João. João está mais preocupado em provar a divindade de Jesus. Esses três discípulos estavam mais preocupados em provar quem Jesus era, como ele viveu e o que ele fez. Por isso que os três textos se encontram e a maioria deles estão nos três e não estão, por exemplo, em João.
Por isso são considerados evangelhos sinópticos. Eu só acho que eu sabia disso, mas, de qualquer maneira, a gente vai falando aqui. Bom, na página número 5, a gente vai começar a estudar esses textos. Porque a Jornada de Liderança esse ano vai falar especificamente do processo de sucesso que Jesus teve ao considerar a escolha de 12 homens para serem seus discípulos, não seus 12 apóstolos. E Jesus, então, precisa escolher esses homens e treiná-los para executar aquilo que precisava ser executado. Dentro dessa perspectiva e desta holística, entendemos e compreendemos que, na maximidade da precisão do que era necessário minimizar, Jesus, nesses 4 primeiros capítulos, o número 1, 2 e 3 e 4, especificamente, desses 3 evangelhos sinóticos, tem relatado a importância de quem Jesus era e como ele faz questão de mencionar o que ele era. Na primeira coluna, você vai ver o capítulo 1, a genealogia de Jesus. O local onde essa genealogia aconteceu não está discriminado aqui. Por quê? Porque foram gerações e gerações de Abraão até José. Então, muitas localidades. Qual é a reflexão que a gente faz no capítulo 1? No capítulo 1 de Mateus, que era o detalhista, o contador, vamos dizer assim, ele faz questão de mostrar de onde Jesus veio, quem ele era. Por quê? Porque o cobrador de imposto cobrava imposto em cima de pessoas de família. Então, eu vou cobrar tanto do Mário, que pagou tanto para ter esposa, que pagou para ter os filhos. Se você analisar no Brasil, a declaração de imposto de renda, quando você faz, você nomenclatura a sua família, você diz quem é cada um de sua família, não é assim? A mesma coisa acontece aqui com Mateus descrevendo sobre Jesus. Percebe que as características pessoais de uma pessoa vão delineando, vão mostrando o que aquela pessoa é na sua logística ou na sua holística lógica de pensar. No caso de Marcos, que era mais um contador de história, ele não está muito preocupado com quem Jesus era na genealogia. Ele já entra no capítulo 1 falando sobre João Batista. Olha, apareceu um cara no meio do deserto, pregando, fazendo isso. É um cara que está mais atento ao movimento do que estava acontecendo do que aos detalhes específicos. Todo mundo está entendendo até aqui? Está tudo ok? Então, qualquer coisa, vocês vão me dando um joinha aí, vão dizendo se está precisando de alguma informação. Já no livro de Lucas, que é um historiador, Lucas é um historiador por natureza, primeiro pelo seu nível intelectual. Ele era formado em medicina na escola grega e era um homem extremamente culto. Então, ele começa falando do nascimento de João Batista. Ou seja, veja que um vem falando de quem Jesus era, que é o maior dos 3, é o livro de Mateus. Depois, o Marcos vem contando sobre João Batista, que é aquele que aparece anunciando que, para o judeu, como Marcos era importante justificar a origem de onde apareceu Jesus de uma forma mais lúdica, mais, como é que diz os professores, mais pedagógica, e depois disso você vê o próprio Lucas, vendo como historiador, também vindo nesse aspecto, dando mais importância ao nascimento, ao surgimento de João Batista, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Ele dá muito mais importância a isso do que o próprio Mateus, que dá praticamente 17 versículos. Mateus fala sobre a genealogia. Já o nosso querido Marcos não falou nenhum. E o Lucas pouco falou também. Então, no capítulo 2, ou seja, o segundo ponto importante dos 3 aqui, é o anúncio do nascimento de Jesus. Veja que Mateus se preocupa em dar detalhes. Ele fala de onde estavam, que eram de Nazaré, como o anjo apareceu para Maria. Você vê que ele vem construindo uma identidade geográfica e uma identidade para dizer quem era. A Débora e a Michelle levantaram a mão. O que foi? Podem falar. Alô? Foi sem querer, desculpa, Fê. Ok. Débora? Bom, então vamos lá. Eu posso. Então vamos lá. A Dinorá acho que está aguardando aceitar para ela poder entrar. Meu Deus, espera aí. Pastora Dinorá. Ela não aparece para mim aqui. Para mim, ela já entrou. Ela mandou mensagem lá no grupo da igreja lá, falando que está aguardando Mas ela já aceitação. entrou, não entrou? Ela já entrou. Ela já entrou. Dinorá, você está aí? Não, ela não está, não. Ela não está, gente.
Pede para ela tentar de novo aí. Pede para ela tentar entrar de novo, por favor. Bom, voltando aqui. No segundo ponto importante que eu fiz questão de mencionar aqui, foi que vocês vejam, Mateus mantém uma linha do anunciamento de Jesus. Então, por exemplo, se você é um estudante de teologia e alguém quer discutir com você sobre o nascimento de Jesus, quem era Jesus, sua origem, você vai para o livro de Mateus. Você não vai para o livro de Lucas e livro de Marcos. Você vai para o livro de Mateus, capítulo 1, você já tem a resposta para tudo. E ele faz questão de mencionar os detalhes do encontro, o anjo que aparece, aquela coisa toda. Então, é muito importante. O segundo ponto de Marcos, ele já pula para o batismo de Jesus. Quer dizer, Marcos não está preocupado muito com os detalhes, ele já vai direto. Olha, João pregou, Jesus chegou e ele batizou. Percebe como é importante a gente entender isso? No Evangelho de Lucas, no 2, aí a gente fala do nascimento de Jesus. Lucas dá um pouquinho de importância para isso, por conta da questão. Aí eu permiti de novo a Dinora entrar, agora o Richard. Então, eu não sei o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Outra coisa importante aqui, ainda no capítulo, no ponto importante que eu considero o terceiro ponto, que é o capítulo 2, Mateus faz uma outra questão que não faz questão o nosso querido Lucas, nem o querido Marcos. Ele fala a respeito de uma coisa que é os reis magos, que vêm de Belém. Ou seja, Jesus estava em Nazaré, nasceu em Nazaré, ele sai de Belém e vem até lá através daquela revelação. Isso aqui tem uma importância muito grande. Não vou falar sobre cada ponto específico, não vou ensinar cada ponto específico, até porque se a gente fizer isso, a gente vai sair daqui amanhã. Mas é para você ter uma ideia que quando você quiser falar com alguém ou estudar, de fato, a comprovação teológica, geográfica e genealógica de Jesus, você tem que ir, ela tem que pedir para entrar de novo, Richard. Ela já pediu, mas eu fui lá, não está mais, tem que pedir de novo. Ela tentou, demorei para aceitar, eu estou dando a aula, não consegui aceitar, pede para ela entrar de novo. Aí eu consigo aceitar. Michele, como é que faz para colocar aquele negócio para alguém me ajudar aqui? Onde é isso? Entra nos 3 pontinhos na configuração. Vai ter a opção lá para o senhor autorizar a entrada direta. Mas já está autorizado direto, eu não sei o que está acontecendo. Quer ver, ó? Configurações, é isso? Isso. Deixa eu ver onde é aqui. Vídeos gerais, legenda. Já entrei. Estou em configurações. E agora? Aqui, ó. Permitir todo mundo entrar. Já está aqui, permitir. Está permitido as reações, está permitido todo mundo entrar. Teria que entrar direto, então. Tá bom. Não dá para a gente parar agora para poder fazer isso. E ela não está entrando. Ele disse que ela entrou, mas ela não está pedindo para entrar. Não tem pedido dela aqui. Tem que ter a opção aí, entrar diretamente. Não, já está liberado, Michele. Estou falando para você que ela não entrou, ela não pediu para entrar. Ela pediu uma vez, não foi aceitar, tinha saído. Bom, ela pediu de novo, aparecer aqui, eu aceito. Bom, eu vou voltar aqui para a aula, gente, senão eu não consigo, tá? Eu tenho que conseguir continuar aqui. O capítulo 3, então, deixa claro isso. Capítulo 2, na verdade, do Evangelho, e o terceiro ponto que eu escolhi. A visita dos reis magos, comprovando a autenticidade do fato, mais do que uma questão só teológica, no sentido da geografia, é a confirmação de que pessoas receberam sinais de Deus. Então, existem alguns sinais no nascimento de Jesus. Vamos lá. Primeiro sinal que eu acho importante. Existe uma comprovação teológica da genealogia. A Miriam acabou de entrar e entrou sozinha. Todo mundo está entrando sozinho. Então, vamos lá. Isso é importante, ok? Segunda coisa. Além da questão genealógica, existe a questão espiritual. Ou seja, um anjo do Senhor aparece para Maria. Existe um mistério, algo que acontece aqui. A terceira coisa que eu acho importante é a comprovação na autoridade. Quando você vê os 3 reis magos chegando para Jesus e trazendo mirra, ouro, incenso, eles estão dando autenticidade. São autoridades que estão se revelando
adorar aquele que é maior do que eles. Olha lá, ignorar, pediu de novo, permitir, pronto. Então, é importante a gente entender esse aspecto e essa importância dos ex-magos. Mateus faz questão de falar sobre isso. Já o nosso querido Marcos, o terceiro ponto que ele já apresenta a tentação de Jesus. Ele já passou pelo batismo, ele já passou pelo momento de João Batista e o batismo, agora ele já está no deserto, ele já está na tentação de Jesus. Ele não está preocupado, percebam vocês com os detalhes. Agora, Lucas, ele dá uma retrocedida no 1.3 e fala não do nascimento de Jesus só, ele fala de como Deus falou com Zacarias sobre João Batista. Percebe que aqueles que são mais ortodoxos, porque você concorda comigo, que um judeu que trabalhava para os romanos, como era o caso de Mateus, nós vamos falar um pouco sobre isso depois, já não era tão judeu, tão fariseu, tão fiel quanto os outros. Era detalhista, historiador, mas não tinha esse compromisso tão afinco, como é o caso de Lucas e o caso de Marcos. Então, eles estão dando mais importância, o que era importante para o judeu, do que era realmente para o povo, de modo geral. Aí, no tópico 4, aqui, que está nessa página, eu coloquei aqui, ficou aqui o nascimento de João Batista, porque foi o que Lucas falou. Vamos para a próxima página. Aí, aqui, eu volto de novo no 4, quando a gente fala primeiro, Mateus. Olha, agora, Mateus continua falando de quem? De Jesus. Ele sai, ele foge, ele vai com Maria para fugir de Herodes. Já no tópico 4, porque esse tópico aqui não é o capítulo, tá, gente? É o que eu escolhi como ordem cronológica. Já no tópico 4, no ministério de Jesus, ele já está falando do início de Jesus pregando a Galiléia. Ele nem fala da ida, da fugitivo, nada disso. Percebe que um se preocupou em ter detalhes para confirmar aos que eram judeus e também gentios, que é o nosso caso, como os outros. Muitos chamam o evangelho de Lucas o evangelho dos gentios, mas você percebe que ele já não tem tanta preocupação em falar sobre isso, sobre esses detalhes. Eu vou dar um pulo aqui, um salto, porque o 4, 5, 6 de Mateus, ele vai falando sobre esse período de Jesus, a fuga, a morte das crianças e o retorno. Já no evangelho de Marcos, ele já fala mais do Jesus venceu o deserto, entra na Galileia, começa a pregar e começa a curar endemoniados. Já no evangelho de Lucas, o ponto 4, 5 e 6 já é completamente diferente. Ele fala de João Batista, ele fala de Jesus, ele fala do anúncio dos pastores, que são os pastores que divulgam o nascimento de Jesus perto de Belém. Aí ele já vai para Jesus no templo. Veja que conotação interessante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma estudada nos 4 capítulos dos primeiros 3 evangelhos sinóticos, e o que tem a ver com o que nós vamos sair da jornada. Porque se nós entendemos essa linha de raciocínio, nós começamos a ver a identidade de quem Jesus escolheu e uma forma de inteligência emocional, racional e intelectual para o processo de construção daquilo que era o que Jesus queria falar. No tópico seguinte, os 7, 8, 9 e 10, aí Mateus sai de Jesus e começa a falar, de certa forma, de quem era João Batista. E ele resume muito bem isso. No capítulo 8, Jesus já aparece, no tópico 8, Jesus já aparece como aquele que está no Jordão para ser batizado, e a comprovação da presença de Deus no batismo dele. Depois disso, ele fala da tentação, e depois ele vai falando a respeito de Jesus começa a fazer milagres. Veja que os capítulos são mais longos, são mais detalhados, são mais históricos, e são mais cheios de detalhes. Já o 7, 8, 9 e 10 de Marcos, ele já começa contando as curas, os milagres, os leprosos e etc. Isso a gente vai estudar na aula 10 ou 12. O evangelista Lucas, ele parte agora no tópico 8, 9 e 10 para falar de Jesus, da tentação e das outras coisas. Há alguns textos nesses tópicos, apesar de estar em ordem cronológica na leitura, falam a mesma coisa, mas tem significado diferente. E aí é importante entender por quê. Porque um complementa o outro e, ao mesmo tempo, cada um informa um público específico. Lembra que Lucas escreveu isso porque ouviu do apóstolo Paulo. Ouviu histórias. Então, ele está contando o que ele ouviu, não o que ele viu. Marcos está contando como ele viu. De que forma foi a sua leitura. De que forma foi a sua percepção das coisas. Já Mateus, não. Mateus está querendo explicar da ótica de como é. Ele nasceu, ele veio de fulano,
o anjo apareceu, ele passou por isso, ele foi assim, veio um tal de João, ele passou. A pessoa central e os detalhes são todos de Mateus. E por que é importante a gente falar dessas coisas que eu estou falando com vocês? Porque, sem sombra de dúvida, vou voltar aqui ao capítulo anterior, sem sombra de dúvida, é muito relevante você compreender, você ter claro na sua vida, na sua cabeça, que cada um de nós tem uma ótica diferente daquilo que Deus faz. Mas nesses 4 primeiros capítulos dos 3 evangelhos sinópticos, nós temos a evidência geográfica, a evidência genealógica, a evidência espiritual e a evidência cultural que Jesus era real e que ele teve a sua origem, o seu estado de construção, a sua formação toda preparada para manifestar-se. Eu sempre me preocupo muito e penso muito nisso. É muito difícil imaginar uma pessoa que era Deus como Jesus é e como era, que tinha todo o poder sobre ele e de repente ele se vê nessa condição, Jesus se vê nessa condição de ser aquele a quem nós temos como é que eu vou dizer? Nós temos a capacidade e a inteligência de vê-lo, de vê-lo, de vê-lo assim dessa forma, né? Vê-lo dessa forma. É muito importante a gente parar para pensar nisso. É muito importante a gente parar para analisar o que Jesus está fazendo e como Jesus está realizando. Quem de fato Jesus era. Se você analisar os 3 evangelhos, você vai conseguir ter essa capacidade de entender e de ver o que tem que ser visto. Por isso que eu estou falando com vocês dessa forma. É muito importante a gente ter a clareza do que está sendo realizado e de que forma está sendo realizado. Porque se você não tiver essa clareza, você não consegue entender os 4 evangelhos, os 3 evangelhos, na verdade. Então, é importante você compreender isso. Estou tentando aqui, coloquei a imagem um pouco maior para ficar melhor. Ficou melhor assim? Ok. Estou aprendendo, gente. Vamos chegando lá, tá? A luz também não ficou muito boa hoje, ela deu uma quebrada, eu mudei de lugar, mas eu acho que está dando para me ver bem aí, né? Essas imagens aqui, ó, tá vendo? Precisava ter uma sombrinha aqui assim. Amanhã eu conserto isso. Bom, então, eu quero agora, antes de entrar no próximo, no 5 a gente fala sobre a mesma linha de raciocínio, mas aí já é outro tópico. Eu quero abrir agora um pouco para, se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro dessa clareza dos 4 capítulos, dos 3, 4 capítulos. Outra coisa importante que eu faço questão de mencionar é que, quando você analisa como Jesus construiu a sua imagem para poder pregar, para poder ensinar, quando Jesus faz isso, Jesus toma uma decisão muito interessante. Ele resolve, de alguma maneira, se colocar voluntariamente para que todos saibam que ele é. Existem algumas pessoas na igreja, alguns homens, que querem construir histórias, mas não querem ser públicos, não querem revelar publicamente o que são, o que fazem. Não existe essa possibilidade, isso é uma falácia. Para você poder viver aquilo que Deus tem para você, quando você vai para o ministério, você tem que entender que você passa a ser uma pessoa pública. E tudo que você disser, ou tudo que você escrever, tem correlação direta e muito implícita naquilo que você faz, naquilo que você representa. Vocês estão me entendendo até aqui? Tão claro isso? E eu fiz questão de pegar esses 3 para poder falar a visão de cada um, a construção mental de cada um, e a imagem que as pessoas tinham disso, que viraram, inclusive, essas estátuas que são referências ou fotografias históricas desses homens. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Só ligar o microfone.
Pessoal, tem alguém aí? Ninguém teve dúvida, ninguém teve nenhuma questão para perguntar, nada, tá tudo certinho? Gente do céu, que silêncio. Só uma pergunta, que como entrei tarde, acho que os três evangelhos, Marcos, Lucas e João, que foram os que viveram com Cristo, eles são muito similares, o que temos por saber, né? Então, você estava tratando de não Mateus, Marcos e explicar Lucas. Marcos e Lucas? Não, entendi. Não. O que você está falando é o seguinte: os três que viveram com Jesus foi Mateus, Marcos e João. Nós estamos falando dos evangelhos sinópticos. São os evangelhos históricos e que provam os fatos e a ocorrência sobre a manifestação de Jesus Cristo como homem e a sua construção. João não é dos evangelhos sinópticos, João já é o evangelho que a gente considera o evangelho para provar a deidade de Cristo. É muito mais voltado para esse tipo de comentário. Entendeu? David pode falar. A Ana Miriam tem uma pergunta que ela está com vergonha de fazer. Passa por ela. Ela quer saber por que dos três evangelhos, apesar de contar a mesma história, conta de um jeito diferente, de uma forma diferente. É exatamente pelo que eu estou falando, porque essas três pessoas eram pessoas diferentes, com construções e ideias diferentes. Lembra quando no começo da aula, não sei se vocês já estavam aí, eu falei sobre a ideia da figura fotográfica de cada um deles, de Mateus em Roma, na Itália, Marcos com a imagem na Grécia e Lucas com a imagem em Antioquia. São retratos. É que tinha uma travada na internet. Hã? É que tinha dado uma travada na internet. Não, tudo bem, eu repito. Então, o que acontece? Por isso que eu escolhi esses três, são primeiro os evangelhos sinópticos, e segundo, porque eles tratam essa relação e essa clareza para explicar a ideia de cada um, e é o que eu estou fazendo, mostrando que no capítulo 1, 2, 3 e 4, de 1 ao 5, né, no caso, devia ter colocado 1 ao 4, mas acabei colocando 1 ao 5, do 1 ao 4, a gente tem essa clareza, essa evidência, essa explicação, do Mateus, falando quem era Jesus, de onde ele veio, sua história, sua construção, onde ele chegou. Diferente disso, Marcos já vai direto para o que aconteceu, para os fatos, para a coisa. Vamos dizer que o Marcos aqui seria o mais empolgado, mais pentecostal. E o Lucas, que é um historiador que não viveu com Jesus, que ele vive com o apóstolo Paulo, vem trazendo essa ideia um pouco mais para os gregos, um pouco mais do que interessaria para os gregos do que, de fato, interessaria para os judeus. Mais alguém que alguma pergunta sobre isso até aqui? Bom, se não, então vamos para o nosso próximo bloco. Para o nosso próximo bloco, vamos aqui compartilhar com você nossa próxima tela. Agora nós vamos falar sobre as profecias bíblicas sobre os discípulos registrados no Velho Testamento. O Velho Testamento tem 1.189 capítulos, 31.102 versículos e mais de 300 profecias sobre Jesus. Antes de falar sobre isso aqui, eu vou voltar aqui. Peraí, deixa eu ver. Isso aqui eu vou ter que perguntar para vocês, porque vocês estudaram, vocês são dedicados, vocês pesquisaram. Alguém encontrou alguma profecia bíblica sobre os discípulos? No Velho Testamento? Alguma profecia, algum texto bíblico, alguma coisa? Eu não encontrei. Eu não encontrei. Eu também não. Também não encontrei. Ninguém encontrou? Meu Não. Deus. Eu não busquei. Hã? Eu não busquei. Michele, não achou nada, Michele? Nada, nenhuma vírgula. Fala sobre Tá bom, Michele, pelo amor de Deus, você foi melhor, hein, Michele? Nossa escritora, lançou livro, não achou nada.
Eu acho que o David achou. Só se foi lá no Iraque. Tá coisa de lado, hein? Eu? É. Eu não achei nada, não. Eu sei que tem reis. Gente, Vai achar agora. a Bíblia tem 1.189 versículos, 31.102 versículos, 300 profecias sobre Jesus, e não existe nenhuma profecia sobre os discípulos que estavam com Jesus. Não existe. É interessante isso, não? E eu vou dizer por quê. Ele manteve em segredo suas identidades e todas as características de cada um dos discípulos. Por quê? Primeiro, porque ele pode. Reis 8:39 diz que só ele conhece o coração humano. Segundo, porque ele conhece os pensamentos. Terceiro, porque ele conhece a natureza humana. E quarto, porque ele opera no ciclo da desobediência. Ou seja, Deus não permitiu que Satanás descobrisse a característica de nenhum dos discípulos para que ele não pudesse impedir o seu acesso. Eu achei que é porque viriam muitos outros. Não. Ele escondeu. Veja o que diz aqui. Deus guardou em segredo. Esse é o texto que eu escrevi. O adversário conhecia a característica inteira de todos os profetas. No Velho Testamento, todos os profetas que Deus levantou, no versículo seguinte, no texto seguinte eu falo, reis, libertadores, juízes, todos eles tinham suas características individuais. E o diabo conheceu todos eles. Mas os discípulos, o único que ele sabia era João Batista, e foi um que ele matou. E se você analisar, nós vamos estudar esse ano todo, as características dos discípulos, nenhum deles tem semelhança com nenhum profeta, nenhum homem do Velho Testamento. Características diferentes, construções diferentes, idades. Por exemplo, eu coloquei um texto aqui, ó. Eram mais jovens, os que podiam servir no templo, eram os mais jovens do que permitia a lei para servir ao Senhor no templo. Êxodo 3, 8 e 20. Anos, 3, 8. 20 anos antes de tudo, é necessário atentar às diferenças, tipos de serviços relacionados em cada texto. Primeiro, os levitas em Êxodo 3:8, por exemplo, eram uma espécie de superintendentes de obra da casa do Senhor, né? Pedreiros. Ou seja, supervisionavam a reconstrução do templo. Não eram sacerdotes. Eles trabalhavam na construção. Tinha que ter uma característica. Tinha que ter aquela idade. Outros que ocupavam ofícios de levitas, que aí cuidavam das coisas do tabernáculo, no ministério, cerimônias concernentes ao culto, ao qual indica o emprego dos levitas da idade menor, ocorreu em uma circunstância excepcional devido a um pequeno número de levitas que retornaram do cativeiro babilônico. Apenas 74 a.C., Êxodo 2:40, Neemias 7, 74 eu disse não, aqui 74 é uma outra referência, desculpa. E Neemias 7:43. Foi a única vez em que jovens, menos de 20 anos, puderam trabalhar no templo. A lei proibia, veja o que diz Números 8:24, acima de 25 anos, comentando os demais textos, o estudioso Jamie Emerson Faust Brown, que é um intérprete dos levitas, interpreta que os iniciavam o serviço aos 25 anos. Eram aprendizes, ou seja, eles só podiam estar no templo aos 25 anos porque eram aprendizes, estavam aprendendo a fazer as coisas. E, depois disso, eles só podiam voltar dos 30 anos, Números 4:3. Podiam, então, ser admitidos no trabalho integral. Ou seja, até as características de idade, eu fiz questão de botar isso aqui, depois vocês vão receber esse material, faz questão de dizer que, para servir no templo, no sacerdócio, precisava ter mais de 30 anos. E nós temos discípulos que têm 17 anos. Temos discípulos com 19 anos. Temos discípulos com 25 e temos discípulos com 40, que já não podia mais. Então, é importante entender que Deus, em sua magnitude, resolveu esconder essa informação do mundo espiritual. Satanás não sabia qual era a estratégia que Jesus ia usar. Se ele ia escolher os 12, se ele ia escolher 50, se ele ia sair pregando, Satanás não sabia. Não existe um registro, num 3.189 capítulos do Velho Testamento, que profetizam a respeito de algo tão importante que eram os discípulos. Sabe o que eu aprendo aqui? Fico até me arrepiado. Sabe o que eu aprendo aqui? Você precisa calar a sua boca sobre o processo no caminho que Deus vai fazer na sua vida.
A gente precisa aprender a ouvir as coisas de Deus, guardar no coração. Tem segredos que Deus vai revelar para você. Eu li aqui em Reis 8:39, só Deus conhece o coração humano. Eu li aqui, Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece a natureza humana e Deus opera nos filhos. Só Deus sabe o que a gente pensa. Satanás não sabe. Imagina como o inferno ficou preocupado, atribulado, desesperado para entender. O único discípulo que aparece para falar de Jesus era João Batista, antes de Jesus se manifestar, e ele não conseguiu parar. Havia uma profecia imperativa, mas até o pai dele ficou sem falar, até ele nascer. Deus tapou a boca do velho. O próprio Jesus, que tinha profecias do que ia acontecer, mostrou no Velho Testamento quantas vezes Satanás fez de tudo para pará-lo. Imagina se o diabo soubesse que seria um autista, Mateus, cobrador de imposto. O que ele não teria feito para esse cara não ouvir Jesus? E Jesus ficou 30 anos, irmão, 30 anos como homem no meio dos homens sem falar nada. Sabe uma coisa que eu sempre prego para vocês, e aqui, para quem for assistir essa aula no For da Mensageiros, para ficar para a gente. Deus desgravitaciona sobre nós aquilo que há estabelecido para nós. O que Deus tem para realizar em nossas vidas já está feito. A estrada está construída. Não vai ser uma estrada nova. E se for, não vai ser você que vai construir a estrada. Você só vai passar por ela. Ela já está com as placas prontas, os postos de gasolina, as placas indicativas, já está tudo em ordem. Mas Deus não pode mostrar. Eu estava conversando essa semana passada com a pastora Belém. Ela é aqui da nossa rede, uma discípula nossa. Eu estava conversando com ela e estava falando com ela exatamente sobre isso, que as pessoas, elas têm na cabeça delas, na mente delas, a preocupação de que vão definir como Deus vai fazer as coisas, vamos escrever. O próprio Salomão diz: do homem procede os planos do coração, mas a resposta vem de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre o Espírito Santo, diz que Deus reservou para nós aquilo que não subiu ao coração do homem, o olho não ouviu e o ouvido não ouviu. Vem cá, como é que você vai viver algo que você nunca viu, não ouviu, nem sentiu? Como é que você vai ver isso? Você vai ver se Deus tiver guardado para você. Quando eu saí de São Paulo, testemunhando aqui um pouco de novo, Deus tinha me falado sobre a cidade de Shelbyville. Eu nem imaginava como é que eu ia vir para essa cidade. Eu não conhecia ninguém nessa cidade. Conheci 3 ou 4 pessoas. Uma família tocada por Deus para me ofertar um apartamento para me morar. Essa família vai lá, aluga esse apartamento, mas para alugar esse apartamento, eles foram em vários lugares de uma cidade chamada Murfreesboro, fica perto daqui, 40 minutos, 30 minutos, que é onde eles vivem, porque eles queriam me ter perto. Nenhum deu certo. Sabe o que é isso? Nenhum deu certo. Aí eles vieram para Shelby. Vamos, Shelby, então, apóstolo, vamos lá comigo. O primeiro apartamento, na verdade, o segundo apartamento que nós vimos, com o mesmo administrador, deu certo e eu estou morando na cidade de Shelby. Eu podia ter pensado como seria a casa, o apartamento, imaginar, projetar, realizar, mas Deus me deu exatamente do jeito que eu precisava ter. Quem está entendendo? Era um lugar que eu nunca tinha visto, nunca tinha imaginado. Então, quando Deus te der uma palavra, quando Deus te der um ensinamento, quando Deus te mostrar algo que seja revelado, fica calado e espera. Vai aparecer gente com proposta, vai aparecer gente com ideias novas, vão querer sondar o teu coração, mas isso não vai ser possível, porque Deus escondeu sobre os... Irmãos, nós estamos falando de 4.000 anos de história. Nós estamos falando de Deus falando com 40 anos com juiz, se não me engano, com vários profetas, nem me lembro quantos, com vários homens, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, tantos homens, e Deus nunca falou nada. Na primeira profecia sobre Jesus, no Éden, Deus já falou sobre Jesus. Mas sobre os discípulos que carregaram a mensagem de Jesus depois dele e ficaram com essa mensagem sendo reproduzida até hoje, mais de 2.000 anos, e todo mundo a prega que esses homens pegaram, ele não sabia de nada. Tá bom para tu, não? Dá para tu pensar nisso? Dá para tu imaginar no que nós estamos aprendendo aqui hoje? Então, primeiro nós temos os 3 evangelhos falando das características das coisas que aconteceram. Depois nós temos os discípulos que nunca foram profetizados.
Outra coisa importante. A primeira coisa é que nós precisamos entender e ter muito claro isso na cabeça. A primeira coisa é, nós fomos escondidos por Deus, os discípulos foram escondidos por Deus. A segunda coisa, Deus não precisa te contar tudo. Você só tem que crer e obedecer. Deus não precisa te contar tudo. O que vai acontecer no caminho é Deus que vai realizar. Agora veja uma coisa interessante. Quando Deus falou sobre João Batista, tem profecia, não tem? Isaías 40, 3 e 5. Profetiza que uma voz clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. E se cumpriu, João Batista aparece. Mas você veja que mesmo as profecias têm um quê de dúvida, um quê de interpretação. Sobre Jesus, a Bíblia diz, desde a primeira profecia, em Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Gênesis 3,15. Em Isaías 7,14, portanto, o Senhor mesmo dará sinal. Eis que a virgem conceberá da luz um filho e chamará Manuel. Mas se você parar para ver o texto, a virgem vai conceber através de um momento com o anjo que nem o próprio inimigo saberia como era. Veja outro ponto interessante desse negócio. Olha só aqui. Eu coloquei também que eu acho interessante. Quantas profecias sobre Jesus? Isaías 9,6, o governo nasceu, seus ombros será maravilhoso. Isaías 9,6, Isaías 53,7. Olha o que diz Salmo 22 sobre Jesus. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Jesus está falando da crucificação através de Davi. É tipológico, é uma comparação, mas está escrito. Salmo 22,6, que é o mesmo salmo, afrontado pelos homens, desprezados pelo povo, todos os que me viam zombam de mim. Fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, eis que o livre, salve, pois, nele tem prazer. Veja o que o texto está dizendo. São profecias sobre Jesus que se cumpriram, mas sobre os discípulos não havia nenhuma profecia. Profetia sobre o Espírito Santo. Joel 2, 27, 28, ele prometeu que derramaria do seu Espírito. No Mateus 3:11, Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo. Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento, torrentes na terra seca, derramarei meu Espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Zacarias 12:10, e derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graça, de súplica. E João 15:8, e por aí vai. São vários textos, mais de 300 profecias sobre Jesus, mais de 80 profecias sobre o Espírito Santo, 14 ou 15 profecias sobre João Batista, mas não tem nada sobre os discípulos. Deixa eu te explicar uma coisa. Aquilo que está estabelecido na eternidade, que Deus vai fazer para cumprir a sua presença, já está dito. Ele vai estar conosco todos os dias, o Espírito Santo está conosco, isso já está estabelecido. Agora, aquilo que vai acontecer depois dessa manifestação é segredo de Deus para conosco. Quantos estão entendendo? Levanta a mãozinha. Então é importante entender que quando nós vamos falar dos discípulos, tudo o que nós vamos falar vai de Jesus diante. Porque tudo que tem da Bíblia sobre os discípulos vai de Jesus depois dele. Lembra lá em Marcos, capítulo 1, naquela mensagem que eu preguei no Capa uma vez? E Jesus chega no meio da multidão, sobe do monte, e a Bíblia diz, e ele quis fazer assim. Não existia nada escrito sobre isso. Ele pegou, abriu a multidão, chamou um pelo nome, o outro, disse, vocês vão lá curar, e os caras foram. Percebe como Deus está muito mais preocupado em que você esteja disponível para que ele possa fazer o que ele quer fazer do que você esteja preparando para o que ele possa fazer? Eu não tenho nada contra você projetar, você arquitetar planos, você programar as coisas, você fazer uma previdência privada, você se preparar. Tudo isso é maravilhoso, mas quando se trata dos segredos de Deus para nós, nem nós sabemos tudo. Sim ou não? A Débora tá craque na mãozinha aqui, eu não paro um minuto. Amém, pessoal? Agora vamos para outro ponto aqui. Vamos para a diferença entre apóstolo e discípulo. Alguém quer comentar? Deixa eu abrir aqui, deixa eu tirar a apresentação um pouco.
Deixa eu abrir aqui. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse último tópico? Foi um pouco rápido, 20 minutos só, mas para a gente ter uma ideia. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? É algo totalmente novo, posso. Um de cada vez, pessoal, que o Google não dá para falar todo mundo. Marcelo? Foi algo totalmente novo. Nunca nem sequer tinha parado para pensar. Obrigado. Quem mais quer comentar? Tá travando, né? Michele? Está aqui na fila. Michele, Josevan, David e Vivian. Tô chocada. Revelações profundas, hein, apóstolo? Quem mais? Glória a Deus. Eu tô adorando a academia de discípulos, hein? Coisas que nós andamos no evangelhos e muita gente nem sabe o que está acontecendo. E a gente está sabendo hoje. Bem, eu acho tão interessante o que você está falando. Eu estou praticamente chocado, porque, como sabe, quando esse amor que Deus tem conosco, eu tenho 2 versículos favoritos da Bíblia, em toda a Bíblia. Um deles é Filipenses 4, 6 e 7, e outro é que você acaba de falar, 1 Coríntios 12, 9. E o final desse versículo, desse verso, é tão interessante o que você acaba de falar, porque ele fala tudo aquilo, ou seja, tudo aquilo que você falou, para os que amam a Deus. É o que tem Espírito Santo preparado para os que amam a Deus. Então, quem ama a Deus? Um discípulo. Por isso, ele tem tudo isso guardado para nós, os que amamos a Deus. Então, por isso, são muito pouquitos, são muito poucos as pessoas que têm acesso a esse mistério de Deus. E ele falava para eles, ele falava, tranquilo, eles podem escutar, eles não vão entender. A vocês, eu dou os mistérios, eu dou a carne desfriada, assim, a carne louca, eu dou os mistérios, porque vocês são os meus. Então, ele tem isso em segredo para o diabo, para as tinieblas, para as trevas, perdão. Então, eu estou aqui chorando, porque é tanto o amor de Deus para nós, que ele guarda tudo e cada uma das coisas em detalhes, por detalhes. Eu não vou falar aqui da minha história, mas o que você está fazendo aqui, eu, que Dinorá e eu, recebimos também em nossa preparação na Venezuela. Ou seja, é tão lindo o que faltou lá, você sempre ha estado completando nesses 3 anos. É impressionantemente surreal o que nós estamos vivendo. E então, para meus irmãos, rapidão aí, irmãos, o que o apóstolo falava de callar a boca, Dinorá sempre fala para mim, calle a boca o que você tem em sua mente. Lembremos, não é verdade. Porque o que acontece? Sabe quantas coisas nós tentamos fazer? Isso, os irmãos maiores nos tiraram, nos venderam como escravos, tudo aquilo como eu sei, porque sempre vai haver pessoas que não vão querer fazer isso. O diabo mesmo vai querer tirar nossos propósitos. É isso. Obrigado. Tem mais? Alguém mais quer comentar alguma coisa desse segundo tópico da aula? Apê, Oi. entrando nessa questão que o senhor falou de não comentar, uma dúvida em relação à oração. Porque quando a gente ora, a gente acaba falando sobre aquilo que a gente está vivendo ou sobre o propósito, certo? Certo. E aí, nessa questão do diabo ficar sabendo, do diabo... Eu sei que não sei se o senhor... Eu não sei... Entendi. Eu acho que eu não estou sabendo explicar. Tem 3 fatores importantes na oração. Primeiro, a oração é uma conversa de intimidade seu com Deus. Em qualquer lugar secreto é um gabinete, o diabo não pode ouvir.
Eu acredito muito que quando a gente ora e quando a gente se reserva esse direito de falar, em particular com Deus, de alguma maneira ele está ouvindo a gente, em privado. Segunda coisa que é importante você saber numa oração. Você não precisa falar tudo. E terceira coisa, você pode falar em línguas. Se você tem necessidade de falar, fale em línguas. Deixe que Deus interprete o que você está dizendo, não que o inimigo ouça. Agora, o mais importante aqui dessa história é o seguinte, não é o que nós falamos para Deus, é o que Deus falou para a gente. Deus escolheu diversos autores ou escritores diferentes em todas as histórias do Velho Testamento. Gente, é muito sério isso. Ele nunca mencionou nada sobre nenhum discípulo, nenhuma profecia, nenhuma característica. Quer dizer, se Deus, nesta condição que tem de ser quem é, teve a preocupação e a inteligência, a sabedoria de não comentar para quem o inimigo não soubesse, que eu não consigo achar outra explicação, quanto mais nós temos que ter a inteligência de entender que ele tem coisas para nós que nós não sabemos. Eu nunca tinha ouvido falar o nome da cidade onde eu estou. Mas eu estou aqui. Confesso que essa semana me deu muita vontade de ir embora. Passei muita dor, tive muitos problemas. Me deu muita vontade de ir para Nashville, pegar o avião e ir embora. Mas eu tenho que obedecer. Porque talvez se nós soubéssemos tudo que vamos passar de bom e de ruim, não viríamos. Não é assim? Então, essa segunda parte é muito importante. Fala, Jonathan. Jonathan? Levanta a mão, mas não consegue falar. É muito importante a gente entender que tem coisas... Aqui não estamos falando de coisas corriqueiras do dia a dia que você tem que fazer. Nós estamos falando de coisas extraordinárias, de coisas que Deus estabelece, de coisas que são acima daquilo que nós podíamos pensar ou imaginar. Só Deus tem como fazer isso. Amém? Vamos para o nosso terceiro ponto, na nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre a diferença. Aqui também vocês vão ficar muito surpresos sobre a questão do apóstolo e discípulo. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? São a mesma coisa? Apóstolo e discípulo é o mesmo? Vamos ver aqui o que diz. Eu fiz questão de criar uma linha de inteligência e de conhecimento para isso. Primeiro, a etimologia da palavra, do que é ser, de fato, apóstolo. As diferenças relevantes sobre discípulo e apóstolo. Discípulo. Definição etimológica da palavra. Definição etimológica da palavra. A palavra discípulo vem do latim, que significa aluno, aquele que aprende. E deriva de discernir, ou dissere, que significa aprender. Significado dessa tradução etimológica. Um discípulo é alguém que segue um professor ou instrutor, buscando aprender e compreender o ensinamento desse mestre, ou do mentor. Apóstolo. A origem da palavra vem do grego, eu não sei falar grego, que significa enviado ou mensageiro. Está relacionado ao verbo apostelo, que significa enviar. Então, o significado da palavra apóstolo, na sua etimologia, é um apóstolo é, portanto, alguém que é enviado em uma missão, especialmente em um sentido religioso espiritual. Então, aqui nós já vemos uma diferença. Discípulo é aquele, todos nós temos que ser discípulos antes de ser qualquer coisa. Mas o discípulo é aquele que é aprendiz, que está no processo de aprender, de desenvolver. O apóstolo é aquele que está preparado para ser enviado em uma missão do que aprendeu. Depois que nós vamos estudar a estratégia dos 12, você vai ver que nem todos se tornaram apóstolos. Todos foram discípulos, mas nem todos se tornaram apóstolos. Eu vou provar isso. Tópico seguinte. Vamos falar um pouco da definição cultural. Na cultura judaica do primeiro século, os discípulos eram comuns entre os rabinos, que tinham seguidores que aprendiam de sua sabedoria e ensinamentos.
O relacionamento entre mestre e discípulo era íntimo, envolvendo aprendizado, prática e imitação. Ou seja, a palavra, o termo discípulo era muito comum. Uma coisa interessante que eu acho nessa colocação é que Deus não falou sobre os discípulos de Jesus como seriam, e Jesus tinha o direito completo de autoria. Se você puder, repita comigo aí no seu espírito. Eu sou fruto da autoria de Jesus Cristo. Ele definiu que eu seria quem sou. Amém? No cristianismo, os discípulos de Jesus eram seus seguidores diretos, que aprenderam seus ensinamentos e viveram com ele. Eles eram orientados a praticar o que aprenderam. Os discípulos de Jesus foram só os 12? Não. Teve os 70, Lucas 10. Teve aquela multidão que o seguia. Teve os aprendizes, mas os mais íntimos eram 12. Os apóstolos. O que é um apóstolo no contexto cultural judaico? A figura do apóstolo no contexto cristão, que fala do primeiro século, é muito significativa, pois implica em um enviado com autoridade para propagar uma mensagem, uma doutrina. Os apóstolos de Jesus foram escolhidos entre seus discípulos para desempenhar papéis fundamentais na formação da igreja primitiva. No cristianismo, os apóstolos não apenas aprenderam de Jesus, mas também foram enviados a pregar e levar adiante da mensagem do evangelho, muitas vezes enfrentando perseguições e dificuldades. Então, o discípulo é aquele que vai para uma escola, que aprende, que se forma e vai para o segundo grau. O apóstolo é aquele que sai do segundo grau, vai estudar, se prepara para voltar para ensinar outros a fazer o segundo grau. Então, existe uma diferença entre ser um apóstolo e ser um discípulo. Até aqui tudo bem? Definição filosófica. Está faltando um D aqui, depois eu corrijo. Perspectiva da filosofia sobre isso. Na filosofia e nas tradições de ensino, o conceito de discípulo é frequentemente associado ao aprendizado e ao conhecimento. O discípulo é alguém que busca não apenas entender os ensinamentos, mas também aplicá-los em sua vida. Implicações. O papel do discípulo envolve a transformação pessoal, o desenvolvimento de habilidades éticas e morais. É a busca de uma vida alinhada com os ensinamentos de seu mestre. Apóstolo. Perspectiva filosófica do apóstolo, o conceito de apóstolo transcende o simples ato de ensinar e aprender. Implica uma missão, propósito, se estende além do indivíduo. A figura do apóstolo remete a uma responsabilidade maior de levar uma mensagem transformadora para o mundo. Filosoficamente, o apóstolo é visto como um agente de mudança e testemunho, cuja função é não apenas disseminar conhecimento, mas também inspirar ação, trazer novos entendimentos à sociedade e promover transformações pessoais e coletivas. Vai percebendo que existe uma diferença entre o apóstolo e o discípulo? Discípulo é todo aquele que está aprendendo. Apóstolo é aquele que tem uma missão a cumprir, que é enviado para fazer algo. Ele já aprendeu e foi habilitado para tal área. Por isso que existem apóstolos que são tão poderosos. Eu não estou falando de famosos, eu digo de poder, revelação, entendimento, sabedoria, prática, TPA, teologia prática aplicada. Vamos ver outra definição aqui, que são as diferenças fundamentais entre um discípulo e um apóstolo. Discípulos são alunos ou seguidores que aprendem com o mestre. O foco é a assimilação de conhecimento e valores. Eles estão em um processo contínuo de aprendizado e imitação. Os apóstolos são mensageiros enviados com missão específica, ou seja, já aprenderam, se tornaram habilitados para fazer, agora vão com missão específica. O foco é a ação e a propagação de ensinamento ou mensagem. Todo apóstolo legítimo, todo apóstolo bíblico, todo apóstolo usado por Deus, ele tem uma mensagem que ele carrega. Ele tem uma mensagem que ele carrega. Ele carrega alguma coisa. Não é só um pregador, não é só uma mensagem comum. Ele carrega algo específico para ensinar as pessoas. Ele tem uma revelação pessoal. Por que quando você vê um cara sair da Renascer, abre uma igreja igualzinha a Renascer? Porque ele está carregando a visão do apóstolo Estevão. Ele pode mudar a liturgia, pode mudar algumas coisas, mas ele continua fazendo a mesma coisa. Por isso que ter uma igreja, ter uma visão, um ministério é diferente. A cabecinha nossa tem que receber algo diferente para você ministrar. Um dia eu estava conversando com o pastor Ivan, não sei se ele está por aqui ainda, ele deve estar ocupado trabalhando, o Ivan é mais difícil de estar. Tá aí, tá ouvindo. Ele estava falando comigo, apóstolo,
Quando Deus falou comigo sobre o desligamento com a Rosalba, ele me avisou que isso ia acontecer, a Vivi, a gente já estava sentindo. O Ivan falou: o senhor não precisa mais de alguma paternidade, o senhor já tem a bagagem para ser pai de muitos. A mesma profecia que me entregou algumas pessoas. É claro que eu me aconselho, eu me oriento, eu estudo, eu aplico, mas você percebe que existem pessoas que são diferentes. Eu lembro sempre, eu falo sempre do tio Cássio. É um cara que marcou uma geração na década de 90. No final da década de 80 para 90 em São Paulo, o tio Cássio fazia curso na casa dele, e Esteve Hernandes, ia César Augusto, ia Robert Codovalho, eu estava lá algumas vezes. Várias pessoas famosas que hoje são pastores de grandes denominações eram caras que estavam lá sentados aprendendo com o tio Cássio na sala de casa. Aquele cara era um apóstolo de apóstolos, aquele cara tinha uma visão diferente. E da visão dele sobre células, sobre um monte de coisa, todos eles esqueceram. Agora, você entra numa Renascer, parece que o culto é igual ao seu culto, mas é uma Renascer diferente. Você entra Deus em Amor, é diferente. Você entra na Assembleia, é diferente. Existe uma unção apostólica, ou seja, existe uma graça de ensinamento específico. Pode falar o que quiser na Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus mudou o mundo do Evangelho. A década de 70 marca um crescimento de mais de 100.000% da Assembleia de Deus no mundo inteiro. Depois dela saem outras vertentes, como saímos da Batista. Mas existe uma origem naquela denominação que mudou gerações. Quando eu estou falando de 70 para cá, se você olhar para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo tinha uma bagagem, uma doutrina específica. O apóstolo Pedro tinha outra, Tiago tinha outra. Cada um trazia uma vertente daquilo que entendia de Jesus. Os 4 capítulos que eu ensinei aqui para vocês hoje, da diferença da construção intelectual de cada um dos 3 discípulos, dos evangélicos sinópticos, cada um disse uma coisa diferente, falando a mesma coisa, sim ou não? Então, nós precisamos entender que quando você tiver algo para acrescentar na visão de alguém, você está ligado a essa pessoa no ministério apostólico dela. Isso não é desmerecimento, irmãos. Isso é valoroso. Mas quando você tiver uma revelação própria, não é só, eu quero ter uma igreja diferente. Quantas pessoas nós conhecemos que abriram igrejas diferentes e você entra, estou no Batista. Você entra, estou na Assembleia de Deus. Você entra, estou na Renascer. Você entra, estou na Deus e Amor. Não é a igreja do cara. O cara é o pastor, é o presidente, mas não é a igreja do cara. Tinha uma igreja na João Paulo, em São Paulo, Comunidade Deus é Fiel, se não me engano. Ficava ali na esquina da João Paulo, numa praça. Tinha rádio, tinha TV. Era uma igreja, para a época, estava bem estruturada. Mas eu fui lá uma vez pregar, me convidaram para pregar lá uma vez, eu me senti no altar da Renascendo em Cristo. Podia ter virtudes que talvez a denominação perdeu, porque com o tempo a gente perde algumas virtudes, a gente comete erros, mas a visão era a mesma. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, não se caia na tolice de criar alguma coisa só porque você imaginou. Ser discípulo, todos nós temos que ser. Eu tenho que ser, você tem que ser. Todos nós temos que ser. Todos nós temos que mudar nossa vida pessoal, nosso jeito de pensar, seguir o que Jesus disse e aprender. Todos nós temos um apóstolo para seguir. Agora, quando você se torna um apóstolo de Jesus Cristo, eu me lembro da visão que eu tive, sendo bem pessoal, quando ele diz, eu vou te enviar e eles vão te reconhecer como meu apóstolo. E você vai instruir, exortar, capacitar e ensinar. Essa é a minha missão. E eu faço isso de uma forma tão simples e tão orgânica para mim, que é diferente de todos. Sexta-feira eu fui pregar aqui numa reunião de casais e eu coloquei 10 conselhos práticos para um casamento de sucesso. E eu peguei 10 textos bíblicos e confesso para vocês, eu estava com muita dor nas costas, estava muito mal, mas eu fui porque eu prometi que eu ia. E quando eu terminei, o pastor falou, eu falei, foi bom, gostou? Ele falou, é engraçado com o senhor, qualquer coisa simples parece que cria um recheio em volta que a gente não consegue entender. Onde o senhor acha as coisas? Eu falei, isso é uma característica que Deus me deu como apóstolo que ninguém tem. Sim ou não? Se você pegar os pastores nossos que pregam, tem uma mensagem da Tati, que está gravada, que a Vivi mandou para mim, tem a Michele, tem os outros que pregam todos, você vai ouvir as mensagens, você percebe quando um cara é da mensageira e quando a pessoa não é da mensageira. Por quê? Por causa da linha de raciocínio que ele prega. Se ele prega aquela mensagem assembleana, tradicional, pactada naquele sentido pentecostal, você percebe que a pessoa não virou mensageira ainda. Não está carregando o quê? A essência da forma e da revelação do ministério do apóstolo Mário.
Quando eu vou dar uma aula, eu oro, eu consagro, eu estudo, eu uso tudo que você imaginar. Eu uso o que eu já estudei, eu uso a minha biblioteca, eu uso o ChatGPT, eu uso o Google, eu uso tudo para poder fazer um trabalho desse. Então, por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu estudo todas essas coisas para poder aplicar para vocês. Então, uma aula, ela tem essa especificação. Você faz tudo o que você tem que fazer para ver o melhor. Aí eu estava estudando sobre essa questão dos discípulos e vejo o que Jesus disse. Mário, deixa eu te mostrar uma coisa que ninguém nunca viu. Eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Talvez até tenha escrito em algum lugar, mas eu nunca vi. Eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Nunca vi. Escrito que os discípulos nunca tiveram profecia sobre eles. É sensacional isso. Então, você precisa entender como a gente pode trabalhar isso e como pode construir. E essa é uma característica do meu ministério apostólico, que todos aqueles que andam com a gente vão carregar. Entendeu, não? O papai depois tu me dá um beijo, né? Entendido. Não entendi. Não entendi. Pode repetir? Entendido. Realmente ser nomeado a apóstolo porque merece o nome de apóstolo. Porque foi habilitado para isso. Veja o que diz aqui a história. Vamos ler. Vocês agora vão ter que pegar a Bíblia, tá bom? Porque eu não coloquei o texto para que vocês peguem a Bíblia. Se você puder, abra a sua Bíblia em Mateus 11, 29. Posso fazer uma pergunta antes? Pode. Quando o senhor fala sobre revelação pessoal, isso se dá só a uma visão de igreja ou não? Porque daí realmente os discípulos não foram todos apóstolos, né? Se a gente olhar por essa ótica. Vamos chegar lá, minha filha. Espera um pouquinho que a gente vai chegar lá, viu? Fica tranquila. Mateus 11, 29 e 30. Acho que essa vai ser a quinta ou sexta aula. Ou, como alguém pode entrar na casa, é isso? Mateus 11? Não, errado, 29 e 30, desculpa. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus estava falando sobre arrependimento para os discípulos. Está tratando o indivíduo. Agora, veja o mesmo texto de Mateus para os apóstolos, Mateus 28, 19 e 20. O mesmo texto, agora, Jesus ressuscitado, falando com aqueles que seriam enviados. Veja a diferença da construção do texto. Portanto, vão e façam discípulos. Todas as nações. Batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, obedecendo tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Num lado, ele diz, você tem que vir a mim para me te transformar. No outro, ele está dizendo, você, como apóstolo, tem que fazer discípulo. Tem que transformar os outros. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, uma revelação individual, uma revelação pessoal, é sua. É para o seu tratado com Deus. É a sua. Mas quando Deus te dá uma revelação para cumprir uma missão, você não vai falar de você, você vai levar quem você carrega. Por isso que eu falo sempre, eu sei o que eu carrego. Se você sabe o que você carrega, então você sabe o que você tem que pregar. Entendeu, não? Outro texto, Lucas 6,40. Vamos lá. Lucas 6,40. Veja o que diz o texto. O discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Isso é outra coisa importante. O discípulo não é construído para ser maior do que quem ensina. O discípulo é para ser construído para ser uma pessoa melhor. Agora veja o que diz Lucas 9, 1 e 2. Quase do lado. Reunindo-se os 12, quem eram? Os 12 discípulos. Jesus lhe deu poder e autoridade para expulsar os demônios e curar doenças.
e os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse, não levem nada. Vejam que aqui Jesus sai da transição do discípulo para o enviado. Mas foram todos que cumpriram a missão? Não. Nem todos receberam a revelação. João 8, 31, 32, que isso é verdade, Deus libertará. E Atos 1, 8, Jesus já falando para os discípulos, vocês receberão poder descer sobre vós o Espírito Santo. Todo crente na igreja recebe poder? Não. Recebe o poder para se encher, mas não poder para realizar. E todo crente realizasse... Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Aqui eu estou falando com obreiros. Não adianta você exigir que todo mundo na igreja se comporte como pastor. Não adianta você exigir na igreja, vou até melhorar essa imagem aqui. Não adianta você exigir na igreja que todo mundo pregue como você prega, que todo mundo se dedique como você dedica, que todo mundo renuncie como você renuncia, porque nem todo mundo foi chamado para fazer o que você faz. Eu, por exemplo, não consigo ficar sem um púlpito, não consigo ficar sem fazer o que eu estou fazendo aqui, sem aconselhar, sem ensinar, sem ministrar. Essa é uma característica minha, porque faz parte do meu chamado. Mas nem todo mundo tem a mesma característica. E eu não posso obrigar que todo mundo pregue como eu e fale como eu. Agora, Deus me deu uma visão e uma estrutura denominacional para ir para as nações. Como vai acontecer isso, eu não sei. Eu não sei. Mas eu estou disponível. Botei a cara na rua e fui. E aqui estou eu. Amém, irmão? Então, você consegue perceber e consegue entender a diferença. Por exemplo, existe uma coisa que vocês sempre comentam, vocês, como hoje a maioria aqui da Mensageiros, acho que estou indo, só o pastor Fábio de Itapevi que está aqui, quando a gente fala sobre essa questão da pessoa... O que aconteceu aqui? Mudou a tela? Vocês estão me vendo aí, gente? Está tudo normal aí? Tá bom. Quando você vê, quando você analisa, quando você observa uma pessoa que tem um chamado para ter um ministério, ela sai de um lugar, ela recebe algo diferente. Quantas arcas Deus construiu para o dilúvio? Então, uma. Quantos vales de ossos secos tem na Bíblia? Quantos profetas entregaram 54 profecias sobre Jesus? Então, cada um tem o ministério apostólico exatamente esse, é trazer o fundamento, é trazer essa revelação, é trazer essa perspectiva para que a gente possa viver a vontade de Deus. Amém ou não amém? Vamos ver aqui o que eu preparei mais para vocês. Então, gente, essa é a importância de você entender o que você está aprendendo, o que você está desenvolvendo. O ministério do apóstolo não é esse ministério moderno de presidente de igreja. O ministério apostólico é um ministério de fundamentação, de cumprir uma missão, de cumprir um chamado, de ter sido preparado para essa função. Todo mundo preparado para isso? Não. Mas tem muita gente que está. E tem muita gente que pode viver isso. Tá certo? Então, eu vou parando por aqui, terminamos o terceiro ponto, com essas revelações. A ideia é 2 horas de aula, mas a gente já bateu 1h30, 1h20, na verdade. Na internet parece que demora um pouquinho mais, né? Eu vou liberar a tela aqui para que alguém quiser fazer alguma pergunta. Se alguém quiser agora fazer perguntas e respostas, eu tenho 1 hora para vocês aí, para vocês ficarem à vontade para fazer a pergunta que quiserem. Eu acho que ficou tudo bem explicado, bem pontos bem específicos, importantes para todos nós. Então, não tenho dúvida nenhuma, não. Parabéns, amor. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não me deixem aqui parado sem falar, porque se ficar assim, fica ruim, porque vai ficar gravado. Depois a aula fica horrível. Esse material depois você vai mandar lá no grupo, né? Vou subir no Google Drive, depois eu mando para vocês, eu vou mandar para os alunos, só peço que não compartilhe com todo mundo, né? Claro, tá bom.
Apóstolo, Oi. uma dúvida. Oi. Dentro desse ponto que você falou, de por que não se fala dos discípulos e por que algumas coisas nós não devemos falar. Por exemplo, o diabo, nesse caso, ele tem a ação de agir diretamente ou através de algo ou alguém. Por exemplo, a Bíblia não fala no Antigo Testamento dos discípulos, mas fala bastante de Jesus. Tanto que Jesus tentaram matar ele já desde do começo, né? Só que foi através de ele usando humanos, né? Foi o rei, né? O rei Herodes, tal. Então a ação dele é através de alguém ou ele age ele mesmo contra a nossa vida? Marcelo, na verdade, assim, o que acontece? Não existe a possibilidade de Satanás trabalhar a não ser através de alguma coisa. Ele tem que usar um animal, uma pessoa, uma ação, para poder ele falar com a gente, para poder ele conseguir destruir, né, e acabar com a gente, certo? Então, ele vai usar sempre alguma pessoa para isso. Essa é uma questão. A outra é o seguinte, quando você... Richard, muta aí, por favor. Isso, obrigado, Richard. Quando você habilita uma força contra você é desnecessário. Então, é claro que nós não temos a capacidade que Deus teve de construir uma história durante 4.000 anos sem falar nada de alguém, né? A gente não tem essa característica. Mas a gente pode evitar que as pessoas saibam. Agora, Jesus, tudo que o Satanás fez, Jesus avisou antes. Deus avisou sobre ele. Então, as profecias foram construídas porque quando Deus fala, algo imperativo vai acontecer. Nós sabemos que a tribulação vem, o arrebatamento vem. Eu sou pré-tribulacionista. Tem gente que é pós, tem gente que é meso. Eu sou pré. Então, eu acredito que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Tem gente que já acha que a gente está nela. Cada um tem uma visão sobre isso. Mas eu acredito, só que a Bíblia não define. Então, essa é uma ideia que eu tenho que estar pronta para voltar. Como vai ser, ele que sabe. Então, quando você para analisar esse contexto, é dessa forma. Agora, vamos supor, você vai comprar um carro. Então, você está orando para comprar um carro com a Daiane. Você vai comprar um carro para domingo, quando você chegar em casa para tomar banho de serviço, conseguir se arrumar mais cedo, para chegar na igreja mais cedo, para não atrasar nos cultos, conseguir ajudar na porta, ajudar nas coisas que você não consegue nunca, porque sempre chega atrasado. Então, você vai melhorar isso. E para isso, você precisa ter mobilidade. Para ter mobilidade, você vai comprar um carro. Aí o Marcelo vai ser um pastor melhor, vai chegar mais cedo, vai orientar as pessoas, vai ficar na porta com a esposa, vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, vai abraçar as pessoas, vai ser extrovertido. Precisa de um carro para ter essa mobilidade. Aí você começa a orar e procurar um carro. O diabo sabe o que está procurando. Certo? Ele está vendo. Mas se você fizer coisas que são para a eternidade, ainda que ele saiba que o que você quer, ele não sabe o que Deus vai te dar. Porque às vezes você pode chegar e falar, eu quero um carro assim, assim, assim. Aí Deus não te dá aquele carro porque o diabo botou alguém no meio, deu confusão, fofoca, estava na mão, mas perdeu, porque não era para ser aquilo. O que Deus tem para te dar, se você falar e for pouco mintante, talvez ele descubra, mas é muito difícil. Entendeu, não? Eu acredito dessa maneira. Eu acredito dessa maneira. Um exemplo claro disso é a boca grande de Elias. Elias fala, não vai chover, segundo a minha palavra. O infeliz foi para o deserto, teve que comer da viúva, passou, couve, entregou comida, só porque ele abriu a bocona grande e disse que não ia chover. Deus não honrou a palavra dele, mas ele precisava passar por aquilo? Não. Entende? Então, às vezes a gente declara coisas, a gente busca coisas, a gente faz coisas que não precisava fazer. Uma pergunta sobre as características que o senhor falou de Lucas, Marcos e Mateus. O senhor disse que um ouviu, o outro falou do que viu e o outro falou sobre a ótica do que realmente era. Hoje, nós precisamos ter essas 3 características ou a gente ainda vai encontrar esses 3 tipos de pessoas que vão testemunhar sobre o que Deus faz? Eu vou corrigir o que você disse em um ponto. Eu não disse que um falou do que viu, o outro está lá. Eu disse o seguinte,
Um falou com detalhes mais literal para provar a existência de Jesus, São Mateus. O outro falou da história dos fatos ocorridos, ou seja, ele estava mais preocupado em falar para a multidão. E o outro contou a história para convalidar o que Paulo pregava. Se você parar para analisar o livro de Lucas, parece que foi um texto para provar o que Paulo pregava, para dizer para todo mundo, ele prega a verdade. Certo ou não? Então, isso é importante. Eu acredito que ninguém tem todas as características de uma só. Eu acho que a nossa obra e o que a gente realiza é resultado da característica individual de cada um. Por exemplo, tem gente que não é de conversar muito, né? É mais calado, mas é constante, não tem? Está sempre ali, fazendo a mesma coisa. Tem gente que já fala muito, mas não é constante. Mas aparece na hora certa. Eu um dia ouvi uma palestra, Michele, de uma médica, ela falando a respeito de uma veia que tem aqui atrás do cérebro, entre o cérebro e a parte baixa do corpo, uma veia bem pequena, de 5 milímetros, que ela funciona só, é tipo um nervo, se eu sei, que funciona a cada 12 horas. Toda a nossa vida. 12 horas certo ele liga. 12 horas certo ele desliga. Se ele não desligar naquelas 12 horas, você morre. E se ele não ligar depois das 12 horas, você morre. E é um negocinho desse tamanho. Uma médica falando, inclusive, sobre os atributos do corpo de Cristo. Então ela diz, tem gente que só funciona de 12 em 12 horas. E tem gente que funciona o tempo todo. Então a gente tem que entender essas características. Quando a gente entende, lembra quando eu falo na igreja que tudo na igreja prega? O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma visão de que tudo na igreja prega. Então, por exemplo, a Alice prega igual a Vivi e a Michele? Não. Mas será que a Michele e a Vivi limpam como a Alice limpa? Entende o que eu estou dizendo? Então, a pregação da organização da igreja. Eu sei, quando eu olho na câmara, no domingo, eu olho na câmara, eu sei se foi a Alice, mas a Márcia Rosida que limpou a igreja, não foi. Só de olhar na câmara eu sei. Que eu conheço a característica dela. Outro dia eu olhei na câmara e falei, quem arrumou essas cadeiras? Foi a Poliana e o John, não tinha arrumado. Eu já sei que não foram elas. Porque foi quem eu mais briguei, mas aprenderam a fazer. É uma forma de pregar. Eu não estou dizendo que o outro não sabe fazer. Eu estou dizendo que é diferente. A mesma coisa tocar. A Manu esse dia tocou no domingo aí que eu vi. Foi bom, foi ótimo. Já toca igual o pai? Não. Se ela estudar mais um pouquinho, daqui 3 meses ela passa o pai dela, porque ela é mais constante que o pai. Porque o pai faz um monte de coisa além da música. E ela pode se dedicar só mais a isso. Além da idade, que tem capacidade de aprender. E é um talento, porque tem gente que tem talento, nasceu com aquilo. A gente vai estudar para aprender. Então, é isso que eu estou dizendo. Dentro da holística do comportamento de Mateus, Marcos e Lucas, cada um expôs a holística que chegou do problema ou da solução. Disse algo que queria dizer. E é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender que cada um de nós tem essa característica. Então, às vezes, eu já sofri muito na igreja, porque não limpa direito, porque não faz isso, que não faz aquilo. Mas tem coisa que eu não sei fazer. E tem coisa que outras pessoas sabem fazer. O corpo de Cristo é assim. E por isso que Paulo é específico quando diz que o Espírito Santo dá a cada um segundo ele quer dar. Não é segundo que a gente quer. E a nossa grande dificuldade é diminuir nosso orgulho ao alto nível suficiente de nos humilharmos para entender a limitação do outro. Eu não estou falando de gente enrolada, gente que mente, gente que compra e não paga. Estou falando de característica de descaráter. Estou falando de característica de quem faz. Ficou claro? Mais alguma pergunta? Vocês têm ainda 40, 1 hora quase. Aproveita, gente. Se for para a aula ou para a gravação, a gente pode continuar um pouco mais aqui, se quiser. Vou fazer outra pergunta, então. Vai lá, Quando o senhor... caderninho. Quando o senhor falou sobre a idade dos discípulos, foi por esse motivo que quando Jesus mandou Pedro tirar a moeda da boca do peixe,
porque ele não citou, quando ele fala pega para mim e para você, é pela idade porque os outros ainda não pagavam impostos ou não? Bom, essa é uma pergunta que vai ser respondida um pouco mais para frente, talvez, mas eu vou te adiantar. Toda a sociedade moderna, ou toda a sociedade antiga, ela pagava impostos, não era baseado na idade, era baseado na produção. Então, às vezes uma pessoa era nova, mas tinha uma empresa grande com o pai, tinha que pagar imposto. Então, a gente não pode, por exemplo, se você colocar no CPF da Manu uma escola, não importa se ela tem 20 anos, ela vai pagar imposto. Ela está faturando, certo? Não tem isenção. A isenção sempre foi dada pelo limite de produção, não pela idade da pessoa. Mas é claro, e é óbvio que quem é mais jovem dificilmente paga a mesma coisa. Eu estava conversando essa semana com um rapaz, ele é diretor de uma agência de publicidade e ele está fazendo trabalho para um amigo meu, chamado do EBS Bank. E a gente estava conversando com ele, tocou o telefone e falou que era contador ligando, ele foi atender, ele pagou esse mês, agora passado, tem que fazer um levantamento, pagou quase 600 mil de imposto. Então, um cara com 19 anos, como ele, 21 anos, pagar 600 mil de imposto, quanto ele não faturou? Então, é relacionado ao que a gente produz. A gente tem a capacidade de produção. Porque ainda que haja corrupção no Brasil, ou qualquer lugar do mundo, tem corrupção inerente ao ser humano, você paga o imposto para ter uma estabilidade de convivência comum. Então, aquele dinheiro é para aquela finalidade. O mais importante desse texto, para mim, é a mensagem que Jesus dá para Pedro: a César, a Deus o que é de Deus. A mesma moeda representa as duas faces do reino e da terra. O dinheiro que você usa para pagar o imposto, para se manter estabelecido, é o mesmo dinheiro que você pode usar para dar a Deus, para pagar o seu dízimo, sua oferta e manter a obra de Deus funcionando. Então, as duas faces da moeda significa que o suor do seu trabalho serve tanto para servir ao outro como para servir a si mesmo. Esse conceito estrutural está nesse texto. Mais uma nova para você. Vou cobrar por revelação compartilhada. Mais perguntas? Os mensageiros vão falir e ainda vão ficar devendo apóstolo pro resto da vida. Não. Você ainda será uma grande apóstola, em nome de Jesus. A mensagem não terá só um apóstolo e uma apóstola, terá vários. E vão levar essa mensagem do jeito que a gente acredita para serem paz de muitos. Eu passo. Eu passo. Vamos desungir ela, gente. Essa blusinha de alça, então. Em plena live. O mundo inteiro vai ficar registrado por séculos essa imagem. Você não me fala nada. Só o Marobete assim, fazer o quê? Cada um, cada um. Bom, gente, então, vou ficar por aqui, terminando a aula, vamos para a lição de casa. Quem quer lição de casa aí? Lição de casa para a próxima aula, você precisa fazer isso aqui. Vou mandar para você ver. Trabalho para casa. Analise o chamado dos discípulos por Jesus, os dados pessoais de cada um, nome, idade, família, estrutura religiosa. Na próxima aula, você vai receber essa mensagem, não precisa copiar, fica tranquilo. Na próxima aula, eu vou trabalhar com mais... Eu vou mandar para você, Michele, o PowerPoint. Você corrige, tá bom, os erros de português e manda para o pessoal, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, sobre especificamente o que significava o nome de cada um, de onde eles eram, quais as suas origens, a idade que tinha, a estrutura de família de cada um e a estrutura religiosa, que é o mais importante. É entender por que 12 e por que Deus chamou esses caras na Galileia daquela forma para fazer parte do seu ministério. Tá bom? Eu vou desligar aqui a gravação, todo mundo dando tchauzinho, mandando malzinha, depois eu continuo aqui com vocês só para parar a gravação, tá bom?
Não é para sair não, gente, é só para a gravação. Nossa, ele parou sozinho, nem eu precisei mandar.